Olá, boa noite. Então, dia 3 de julho, vamos para a nossa aula de máquinas. Seguinte, vocês vão entrar na página, na minha página em máquinas elétricas. Aí você clica aqui em SKA, tá vendo? Manual de Instruções, VOGs, que é esse manualzinho que está aqui. Então, esse daqui é o inversor de frequência que a gente tem lá no laboratório. Então é o manual dele. Então você pode dar uma lida geral nele. Eu vou explicar os principais parâmetros que tem que ser regulados para fazer o motor trifásico funcionar. Ok? Então, aqui no capítulo 1 fala sobre algumas funções, né? Sobre dimensionamento, né, do inversor de frequência, como é que se vai detalhar o código para comprar um, né? Então, conforme a potência do motor. Então, daí você dá uma olhada, né, nesses detalhes, tá? Eu vou falar mais sobre parametrização. Aqui tem detalhes de construção mecânica para quem vai projetar painel, montar painel de comando, né? Então como é que ele encaixa, como é que ele é montado, né? As dimensões aí, a parte mecânica, né? A força que tem que ter em cada parafuso, né, para fixação. E aqui daí começa a instalação elétrica, então as principais conexões, né? Fase U, V, W, que vão para o motor, né? Então isso aqui tem que estar conectado ao motor, né? Essas saídas UVW. E também, se for um inversor trifásico, né? A linha 1, linha 2, linha 3. Se for inversor que tem entrada com corrente contínua, né? Então, vários detalhes aí de como que pode ser a conexão elétrica do inversor de frequência. Então, quando é de pequena potência, a gente pode alimentar apenas com uma fase e um neutro, né? Ou duas fases, e obter as três fases para o motor. Mas para potências acima aí de 2 kW já é melhor você entrar com as três fases, né? Porque daí você vai ter uma maior eficiência. Então, mas daí como no caso aqui, a gente está com um motorzinho de 1/4 de CV, basta ele ser monofásico, que já alimentação monofásica, que já é o suficiente para a potência desse motorzinho, tá? Aqui fala sobre as entradas analógicas, né? Então quando você vai entrar com um sinal muito comum em indústria, sinal de 4 a 20 mA, então um valor, uma faixa importante aí na indústria, que você vai conectar na entrada analógica para fazer a variação de sinal para o inversor. Pode ser entrada também em tensão de 0 a 10 volts. Então você vai ter que parametrizar e dizer que tipo de entrada analógica que você está fazendo. Se é em corrente, se é em tensão, se é de 0 a 20, se é de 4 a 20, ou se é ao contrário, de 20 a 4, né? Detalhes para colocar ele em funcionamento, né? Ele também tem saída analógica de tensão, então você pode monitorar com um multímetro ou um osciloscópio a saída analógica de tensão, né, para ver a forma de onda, como é que está saindo. Tá? Mas vamos aqui para o painel de operação, né, para fazer um plug and play aí do inversor de frequência, né, uma ligação rápida. Principais pontos que você tem que saber, né, no inversor de frequência é o liga, o desliga, seta para mais, seta para menos e o M de mode, né? Então é bem simples, o mode é modo, né, que você vai alterar o modo de operação. Tecla para cima, up, e para baixo, down, para você variar o parâmetro.
Start, iniciar, stop, parar ou resetar. Então, tem bem poucos controles no painel, né? Então, aqui tem um fluxograma de como que funciona, né? Aumentar, diminuir, trocar de modo, né? Então, você também dá uma lida aí para se ambientar a hora que for fazer a prática, né? Quando você vê o RD, significa do inglês ready, né? Tá ready, tá pronto. Então, aí você pode fazer a partida do motor, né? Quando está 1H é conversor bloqueado, TR é o trouble, é o pior deles, que tá com problema. DC é que ele está fazendo a frenagem, né? E quando mostra AC é falha de alimentação, né? Então caiu a tensão da entrada caiu, né? Para indicação de velocidade pode ser em Hertz, que está em frequência, ou em RPM, ou numa unidade de velocidade métrica que você pode escolher no inversor. Tá? Existem 3 níveis de parametrização: nível 1, 2 e 3. O 1, que é para parametrização rápida, que a gente vai falar aqui. E o 2 e o 3 são mais parâmetros que se pode estar alterando dentro do inversor de frequência. Tá? No nível 1, vamos já para o nível 1, né? Que são aqui, ó, nível 1, parâmetros de 1 a 10. São os parâmetros básicos de conversão, de configuração do conversor. Então vamos ver. O número 1 é a frequência mínima ajustada. Então, você pode partir o motor a partir de 0 Hz, por exemplo, se a gente considerar a velocidade em frequência, né? 0 Hz. O 2 é a máxima frequência. Então, você pode fazer o motor variar, vamos dizer aí, 0 Hz é a mínima, 60 Hz é a máxima. Pronto. Então, você sabe que o teu motor vai ter a máxima frequência 60 Hz. Aí o 3 e o 4 é a taxa de aceleração e a 4 e de desaceleração. Então, se deixa aí em torno de 1 segundo. Né? Então, o que significa? Quando você dá o start no motor, ele vai acelerar desde o mínimo até a velocidade que você quer em 1 segundo. Se você deixou para 1 segundo. E desaceleração, mesma coisa. Na hora que você der o botão de stop, ele vai desacelerar da velocidade que ele está até a mínima em 1 segundo. Tá? Então precisa parametrizar o 3 e o 4, bota 1 segundo lá. Pronto, já vai começar vai fazer essas acelerações e desacelerações. Na 5, parâmetro 5 é importante porque a entrada analógica, você vai ter que selecionar aqui se vai ser AI, AV, AVPR. Então, cada faixa, cada código desse significa um tipo de entrada. Quando você vai fazer um controle via painel, ou seja, via aquelas flechinhas lá, sobe e desce, é o PAD. Tá? Você deixa em PAD. Quando você vai fazer ele com sinal de tensão ou de corrente, você coloca AIAV. Tá bom? Que é sinal analógico de corrente, analógico de tensão. Tá bom? Existem também controles proporcionais, que é o PID, outros parâmetros. Mas ali para a gente fazer na prática, ali vamos fazer esses dois. Via painel ou via sinal analógico de tensão. Tá? Então está aqui a descrição de cada um desses parâmetros, desses símbolos, né, para parametrização do parâmetro 5. Quando a gente tem o parâmetro 6, vamos ver, cadê o 6, 6, 6, 6, na sequência. Aqui tudo está falando do 5 ainda. O 6 é a corrente nominal do motor. Você vai olhar para a placa do motor e vai ver qual que é a corrente nominal. E vai escrever na tela do inversor. Tá? Então, a corrente nominal do motor tem que ser ajustada certinho, né, para evitar risco de estragar o inversor ou o motor. Tá? O 7 é a velocidade nominal do motor. Você vai olhar também nos dados de placa do motor e vai colocar a velocidade nominal dele lá. E o parâmetro 8 é a tensão. Se ele for 220 volts, ou se ele for 380 volts, você vai lá e escreve o valor.
Parâmetro 9, o fator de potência do motor. Né? Então você vai ler na placa lá, por exemplo, 0,75. Vai lá e escreve 0,75. E o parâmetro 10, você vai dizer se você quer só os 10 primeiros parâmetros, ou se você quer ter acesso ao nível 2, ou se você quer ter acesso ao nível 3. Tá? Então, se você colocar L1, você vai ficar só com os 10 primeiros parâmetros. L2 com os primeiros 60. E L3 até 95. Tá? Aí tem a descrição dos parâmetros do nível 2. Quando utilizado os parâmetros do nível 2, você vai dizer para que serve cada botão do borne digital. Então, o borne digital, conforme você aciona lá com a chavinha do painel, você vai o inversor vai entender de uma maneira conforme você parametrizou, de uma maneira ou de outra. Então, um borne vai ser para parar, outro vai ser para ligar, outro vai ser para inverter rotação, né? Então mover no sentido horário ou no anti-horário. Então vai depender do que você programou no parâmetro 11. Então se você colocou no parâmetro 11 0, significa que o borne 4 vai habilitar. Ou se você parametrizou no 11.1, o borne 4, quando acionado, vai parar o motor. Tá bom? Vamos ver aqui outros que são mais usados. Então, parâmetro 16 é importante. Quando você vai dar um sinal para ele lá, qual faixa que você vai querer, né? Então tem diferentes faixas que você tem que parametrizar lá no 16. Você vai no parâmetro 16 e vai setar no inversor qual que é a faixa analógica que você está usando. Tá? Se é de corrente, se é de tensão. Né? No nosso painel lá, a gente tem um potenciômetro. O potenciômetro do painel ele faz variar a tensão lá de 0 a 10 volts. Então você vai, no nosso painel, selecionar volt. Tá? Mas se o nosso painel fosse algum outro tipo de sinal, você teria que dizer para o inversor qual que é esse sinal. E daí aqui tem mais parametrizações que você vai utilizar para configurar o inversor de frequência. Então, por exemplo, você quer fazer a leitura da corrente que o motor está consumindo em amperes, você vai lá no 22, habilita A. Se você quer ver a frequência, você vai lá no 23, habilita para FR. Tá? E assim essas demais configurações que você tem que ler no manual. O detalhe é que cada manual de cada fabricante é diferente. Então esse aqui é o Voges, né? Aí depois você vai ter o Siemens, vai ter o VEG. Então cada manual você vai ter que ler. Então um parâmetro aqui, número 38, por exemplo, reconhecimento do motor, é totalmente diferente em outro tipo de inversor, em outra marca. Então eles não seguem a mesma sequência. Tá? Então se você baixar um outro manual de inversor, vai ter muita coisa parecida, mas vai estar em numerações diferentes, né? Vai ter funções diferentes, o mesmo número do parâmetro. Tá? Mas eles vão ser bem parecidos. Tá? Então, basicamente, é isso daqui que eu tinha para falar sobre o inversor de frequência, né, sobre o manual dele. Daí agora tem que botar um para funcionar. Quando tem aqui no capítulo 7 o comissionamento rápido, ou seja, para começar rapidamente a funcionar o motor, né, para você habilitar rapidamente, né. Esse é o capítulo 7. Então aqui, lembra que eu falei lá na apresentação, taxa de aceleração, é a taxa de subida da velocidade, desaceleração é a taxa de descida. Tá? Start começa, stop para. Tá? Aí se der problema, né, vai aparecer aqui, código de falha. Então apareceu o UV, é subtensão no barramento CC. Então, algum problema interno geralmente. Se aparecer
Deixa eu ver um que acontece lá às vezes. A CIT, ó, a CLT. Você passou a corrente do conversor. Tá? Então, alguém parametrizou muito baixa a corrente ou realmente a corrente está ultrapassando por algum motivo. Alguém está freando o motor, está com algum problema. Né? Então, aqui nessa tabela, você tem o diagnóstico. Você faz o diagnóstico do que está acontecendo no inversor, se der uma dessas falhas. Tá bom? Basicamente é isso daí que eu tinha para falar sobre o inversor de frequência. Tá? Aqui estão a lista com todos os parâmetros por Vogs, no capítulo 10. Tá bom? Valeu, pessoal. Sobre inversor de frequência é isso aí. Agora tem que ir para a prática, tem que pegar e ligar o motor. Você vai ligar o motor em triângulo, tá? Vai fazer a conexão em triângulo e vai ligar as 3 saídas UVW do inversor diretamente no motor. Então não tem segredo nenhum. Então tem aqui o painel UVW, né, as 3 saídas. Deixa eu ver aqui. UVW, ó. Você faz a ligação das bobinas do motor em triângulo. E daí vai direto em UVW. Tá? A bancadinha lá já tem, para nossa bancada, a entrada de corrente alternada já tem o plug, né, que se vai conectar na tomada. E basicamente é isso aí sobre o inversor. Valeu? Até logo!